Neste vídeo, nós discutiremos mais um princípio da mecânica quântica, a regra de Born, ou a interpretação estatística do vetor de estado, que foi proposta por Max Born, um dos criadores da mecânica quântica. Para poder enunciar a regra de Born, vamos considerar que temos um sistema quântico que está em um estado psi. Esse sistema quântico possui uma grandeza física que chamamos de A, que pode ter apenas dois valores, A1 e A2. A esses dois valores correspondem dois vetores, vetor A1 e vetor A2, que têm norma 1 e são ortogonais entre si. Esses dois vetores formam a base do espaço de estados desse sistema, de modo que o vetor de estado psi pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores, como está colocado aqui nesta expressão. As constantes C1 e C2 que estão na combinação linear são as componentes do vetor psi ao longo dos vetores A1 e A2. Se elas fossem números reais, nós poderíamos representar esta combinação de uma forma gráfica muito útil. Temos aqui os vetores da base, A1 e A2, o vetor psi, e C1 e C2 são as projeções de psi ao longo dos eixos determinados por A1 e A2. O problema é que, como já vimos, C1 e C2 não são números reais, de modo que representações como essa devem ser interpretadas com muito cuidado. De qualquer forma, a utilidade pedagógica de representações geométricas como essa é tamanha que continuaremos a utilizá-las, sempre ressaltando que elas têm limitações. Bom, até aqui nós apenas estamos usando resultados que já discutimos ao tratar do princípio da superposição. A regra de Born diz o seguinte: se eu tenho um sistema quântico no estado psi dado por uma superposição como a que discutimos aqui em cima, e eu faço uma medida daquela grandeza A, que só pode ter dois valores, A1 ou A2, a probabilidade dessa medida resultar em um desses valores, ou em A1 ou em A2, aqui está escrito AN, mas N pode ser ou 1 ou 2, essa probabilidade, então, é dada por esta fórmula, por essa expressão. Segundo ela, a probabilidade de uma medida da grandeza A resultar no valor AN será dada pelo módulo de Cn ao quadrado, onde Cn é a componente do vetor psi na direção do vetor AN, correspondente ao valor encontrado na medida. Este módulo de Cn ao quadrado deve ser dividido pela soma dos módulos de C1 e C2 ao quadrado, para que então tenhamos a probabilidade. Por exemplo, a probabilidade de encontrar o valor A1 em uma medida de A será C1 em módulo ao quadrado sobre C1 em módulo ao quadrado mais C2 em módulo ao quadrado. Como nós veremos mais à frente, a parte que realmente interessa nessa expressão é o numerador. Nós seremos capazes de nos livrar do denominador fazendo uma escolha conveniente que será discutida mais à frente. Podemos descrever a regra de Born de uma forma mais gráfica. Para isso, vamos supor que nós temos aqui um aparelho capaz de medir
aquela grandeza A. E, repito, só pode ter dois valores, A igual a 1 ou igual a A2. Vamos supor também que esse aparelho é colocado em contato com o sistema quântico que nos interessa, que está em um estado psi, que é uma superposição dos estados A1 e A2. Esta combinação linear aqui correspondente a componentes ou coordenadas C1 e C2. Desse contato entre o sistema quântico e o medidor de A, resulta a medida, que pode ser ou A igual a 1, nesse caso o ponteiro estará apontando na direção A1, ou A igual a 2 e o ponteiro mostrará A2. Note que inicialmente ele não mostrava nenhum desses dois valores, ele estava num estado neutro. O que a regra de Born diz é que a probabilidade do ponteiro vir para a posição A1 será dada por aquela expressão da regra de Born. A probabilidade de encontrarmos A1 na medida será o módulo de C1 ao quadrado sobre a soma dos módulos ao quadrado das componentes. E o mesmo para o valor A2. É importante notar que a regra de Bohr não prevê qual será o resultado de uma dada medida, de uma única medida. Ou seja, ela não diz para onde o ponteiro irá mover-se, se para a esquerda ou para a direita. Ela pode apenas dizer qual é a probabilidade do resultado ser ou A1 ou A2, ou seja, qual a probabilidade do ponteiro vir para a esquerda ou para a direita ao final da medida. Apenas em situações muito particulares, quando a probabilidade de um dos resultados for 100% e, consequentemente, a do outro for 0%, será possível prever o resultado de uma única medida. Ela obrigatoriamente terá o resultado que corresponde à probabilidade de 100%. Mas no caso geral, onde nenhuma das probabilidades é 100%, é impossível dizer o que acontecerá numa única medida. Repetindo, tudo que pode ser afirmado é com que facilidade, com que probabilidade encontraremos um dos dois resultados possíveis. A regra de Born pode ser escrita de uma forma mais elegante, mais simples talvez, utilizando as definições de produto escalar e de norma de vetores que nós já discutimos. Por exemplo, a componente do vetor psi na direção AN é dada pelo produto escalar de psi por AN. De forma análoga, a soma dos módulos ao quadrado das componentes nada mais é do que a norma desse vetor. Com essas definições, nós podemos escrever a regra de Born, colocada aqui com uma razão entre esses fatores que envolvem as componentes. Ela pode ser reescrita de uma maneira mais simples, mais elegante, como já disse. Seria o módulo ao quadrado da projeção de psi na direção a n dividido pela norma ao quadrado do vetor psi. Não há nenhuma menção aqui a componentes dos vetores. Apenas os vetores propriamente ditos aparecem nessa maneira de formular a regra de Born. Como já foi dito,
a parte realmente importante da probabilidade é o numerador nesta função. O denominador corresponde à norma de π ao quadrado, soma daquelas componentes em módulo e ao quadrado, pode ser descartado, como nós veremos a seguir. Para começar, vamos tentar entender por que esta norma deve ser colocada no denominador. O motivo é simples. Se nós considerarmos situações onde só há dois resultados possíveis de uma medida, A1 ou A2, a soma dessas probabilidades de encontrar A1 com a probabilidade de encontrar A2 corresponde à probabilidade de encontrar qualquer resultado. E como não há nenhum outro valor disponível, a soma dessas duas probabilidades deve ser 100%, ou seja, 1. Mas se nós somarmos aquelas expressões para probabilidade de A1 e de A2, que aparecem aqui, nós vemos que essa soma só dará 1 se no denominador de cada um desses termos, P de A1 ou P de A2, nós tivermos a soma dos dois numeradores correspondentes a A1 e A2. A função deste denominador é simplesmente garantir que a soma das probabilidades dê 1, ou seja, que a probabilidade de alguma coisa acontecer seja 100%. Para ver porque é possível nos livrarmos deste numerador, vamos ver o que acontece com o estado correspondente a um certo vetor se nós aumentamos o tamanho desse vetor sem mudar sua direção, ou seja, se nós multiplicamos o vetor psi por uma constante complexa, lambda, e obtemos um vetor φ que tem a mesma direção, digamos assim, do vetor psi, mas tem um tamanho diferente, porque ele foi multiplicado por uma constante. Vamos ver qual é a probabilidade de, estando num estado representado por φ, nós, ao fazermos uma medida, encontremos o valor AN para aquela grandeza A. A probabilidade está escrita aqui, né? A probabilidade de, estando no estado φ, encontrarmos uma medida, o valor A igual a AN. Pela discussão que nós já fizemos, isso é o módulo ao quadrado da projeção de φ sobre o vetor AN dividido pela norma de φ ao quadrado. Essa é a nossa regra de Born. Mas também nós já vimos que se φ é lambda psi, eu posso tirar este lambda para fora do produto escalar e ficar com o produto escalar de AN por psi. Ao vir para fora do produto escalar, mas ainda dentro deste módulo de um número complexo ao quadrado, eu tenho um lambda que também pode ser colocado para fora deste módulo, mas aí sairá ao quadrado e em módulo. Isso é uma operação básica de números complexos. No denominador, nós temos uma propriedade que, no fundo, é a mesma que foi explorada aqui em cima e que já foi discutida anteriormente também. A norma de um vetor φ, que é uma constante vezes o vetor psi, será essa constante vezes a norma de psi. Como a norma de φ aparece ao quadrado, tudo isso fica ao quadrado no denominador. Mas módulo de lambda ao quadrado no numerador cancela com módulo de lambda ao quadrado no denominador. E o que nós temos, então, é o módulo do produto escalar de φ por AN ao quadrado dividido pela norma de psi ao quadrado. Ou seja, a probabilidade de, em estando no estado psi, uma medida resultar em AN. Isso mostra, esse cálculo simples mostra que essas duas probabilidades são iguais. Sempre, qualquer vetor psi que for multiplicado por uma constante
gerará um novo vetor de estado φ, para o qual as probabilidades são todas iguais àquelas que já teríamos para psi. Ou seja, fisicamente não há nenhuma diferença entre os estados φ e o estado psi. Tudo que nós podemos dizer em termos de observações sobre psi também vale para φ. Logo, tanto psi quanto φ, que é psi, digamos, esticado por uma escala lambda, eles representam exatamente o mesmo estado físico. Não há nenhuma diferença física entre esses dois vetores diferentes. Ou seja, qualquer vetor que esteja ao longo de uma linha que contém psi é um vetor de estado diferente do psi, mas representa o mesmo estado físico. Ou seja, todos os vetores que estão ao longo de uma certa direção no espaço de estados, nós chamamos isso de um raio nesse espaço, representam o mesmo estado físico. Portanto, nada nos impede de escolher um dos vetores que está ao longo dessa linha e trabalhar com ele. A escolha conveniente, pelo menos do ponto de vista da regra de Born, corresponde a escolher um vetor cuja norma seja 1, ou seja, um vetor que esteja normalizado. Com isso, a regra de Born torna-se particularmente simples. Se, por algum acaso, o vetor que nós temos não está normalizado a 1, é fácil transformá-lo num vetor na mesma direção normalizado a 1. Para isso, basta dividir esse vetor não normalizado pela sua norma. Este novo vetor tem a mesma direção do vetor original, mas tem norma 1. Em termos das componentes, essa operação de normalização corresponde a passar da componente Cn para um outro vetor normalizado com componente Cn dividido pela norma do vetor φ, ou seja, por módulo de C1 ao quadrado mais módulo de C2 ao quadrado dividido, extraída a raiz quadrada. Dessa forma, como já anunciamos, a regra de Born ganha uma expressão particularmente simples quando trabalhamos com vetores normalizados. Se psi está normalizado e tem componentes C1 e C2, a probabilidade de encontrar A igual a N, N igual a 1 ou 2, será o módulo de Cn ao quadrado. Não há nenhum denominador nessa expressão, o que a torna bem mais simples e fácil de operar. Ou seja, novamente de maneira mais gráfica, se eu tenho um estado quântico representado por um vetor de estado normalizado, e nesse estado eu meço o valor daquela grandeza A, eu posso encontrar ou A igual a 1 ou A igual a 2, e as probabilidades correspondem ao módulo da componente ao quadrado. Então, esses números que aparecem nas componentes do vetor psi dão diretamente, de forma muito econômica, as probabilidades de encontrar os correspondentes valores a 1 ou a 2. Em termos do produto escalar, no lugar da componente, se psi está normalizado, a probabilidade de encontrar um dado valor A igual a n em uma medida será a projeção de psi na direção do vetor AN em módulo I ao quadrado. Essa é a nossa expressão mais frequentemente utilizada para calcular a probabilidade de acordo com a regra de Born. É importante ressaltar que, mesmo com a normalização a 1, ainda existem vários vetores que podem representar o mesmo estado físico.
Isso é facilmente visto, por exemplo, se nós considerarmos o vetor já normalizado psi e o vetor menos psi, que tem, obviamente, o mesmo tamanho que psi, a mesma norma. Eles têm a mesma direção, estão sobre o mesmo raio, ou seja, representam o mesmo estado físico, mas têm sentidos opostos, certamente não são o mesmo vetor. Portanto, a normalização não elimina completamente a variedade de vetores que podem representar um dado estado físico. Num espaço vetorial complexo, esta ambiguidade que existe entre psi e menos psi torna-se ainda maior, pois qualquer vetor que resulte da multiplicação de psi por um número complexo de módulo 1, cuja forma geral pode ser escrita como e elevado a menos i θ, onde θ é uma fase arbitrária, como esse número complexo, por definição, tem módulo 1, o seu produto por um vetor psi não muda o módulo, ou a norma, digo, do vetor psi, mas certamente cria um vetor diferente, que eu estou chamando aqui de psi θ. Para qualquer valor de θ, para qualquer fase de 0 a 360 graus, 0 a 2π, melhor dizendo, eu tenho diferentes vetores, mas o mesmo estado físico ainda, e todos esses vetores são normalizados a 1. Tá? Repito que isto tudo se deve ao fato de que a constante que está multiplicando esse vetor tem módulo igual a 1. Isso já acontecia aqui em cima. O módulo de menos 1 é igual a 1. Apenas pode-se ver daqui que num espaço complexo, em vez de ter apenas dois vetores de mesma norma sobre o raio, nós temos uma infinidade agora. Para qualquer valor de θ, eu tenho um vetor diferente e sempre representando o mesmo estado físico. Ou seja, para usar o jargão dos físicos, um vetor de estado normalizado está definido a menos de um fator de fase global. O fator de fase é esse número aqui. É elevado a iθ ou menos iθ. Θ é chamado de fase e é elevado a i vezes essa fase é um fator de fase. Ou seja, o vetor de estado normalizado está definido a menos de um fator de fase global. O que significa este global? Significa que o fator de fase multiplica o vetor como um todo. Por que é necessário especificar que o fator de fase é global? Porque nós podemos ter fatores de fase que multiplicam apenas uma componente de um vetor. Suponhamos que eu tenho um vetor que seja a superposição de φ1 com φ2. Se eu multiplicar φ2 por um fator de fase, eu tenho um novo vetor e, em geral, esse novo vetor vai representar um estado físico diferente daquele em que não havia esse fator de fase, θ fosse igual a zero, por exemplo. Ou seja, eles têm direções diferentes, não estão sobre o mesmo raio e, portanto, representam estados físicos diferentes. Isso pode ser mais facilmente visto considerando o caso em que esse fator de fase seja mais 1 ou menos 1. Nesse caso, é fácil ver, fazendo um desenho, inclusive, que os vetores φ1 mais φ2 e φ1 menos φ2 certamente não têm a mesma direção. Né? Eles estão ao longo de raios diferentes e, consequentemente, representam estados físicos diferentes. A regra de Born faz com que as coordenadas de um vetor desempenhem um papel fundamental na formalização da mecânica quântica.
Por isso elas têm um nome. São chamadas de amplitude de probabilidade. Essa coordenada, ou seja, o produto escalar de psi por AN, é a amplitude de probabilidade de um sistema que está no estado psi ser encontrado em uma medida com A igual a AN. É claro que o termo amplitude de probabilidade vem do fato de que a probabilidade de encontrar o sistema com A igual a N será o módulo ao quadrado desta amplitude, de acordo com a regra de Born. Um exemplo famoso e provavelmente já conhecido de muitos, de amplitude de probabilidade, é a função de onda introduzida por Schrödinger. Nesse caso, a grandeza física que nós estamos considerando é a posição de uma partícula ao longo de um eixo. Então, em vez de chamar essa grandeza de A, como nós temos feito de maneira genérica até agora, nós vamos chamá-la pelo termo convencional x, né, que representa a posição ao longo de um eixo. O que Schrödinger chamou de função de onda nada mais é do que a amplitude de probabilidade de uma partícula que está no estado quântico psi ser encontrada na posição xn, ou seja, é o produto escalar do vetor de estado dessa partícula psi com o vetor que corresponde a uma partícula na posição xn. É exatamente a mesma coisa que está aqui. Nós não chamamos esta amplitude de Cn porque Schrödinger tornou convencional chamá-la de psi de xn. Mas é exatamente a mesma coisa que está ali. E aqueles que já ouviram falar na função de onda provavelmente sabem que o seu módulo ao quadrado representa a probabilidade de uma medida encontrar a partícula na posição xn. Ou seja, a função de onda da teoria de Schrödinger é um caso particular, é um exemplo de amplitude de probabilidade e do uso da regra de Born para se calcular uma probabilidade. O conceito de amplitude de probabilidade pode ser colocado de uma forma um pouco mais geral. O produto escalar de dois vetores, psi e φ, pode ser visto como a amplitude de probabilidade de uma medida feita sobre um sistema que está no estado psi ter como resultado que esse sistema está no estado φ. Nesse caso, a probabilidade de um sistema que está no estado quântico psi ser encontrado no estado φ será o módulo quadrado desta amplitude, ou seja, deste produto escalar. Essa será a probabilidade de uma medida feita sobre um sistema no estado psi ter como resultado que esse sistema está no estado psi. É uma forma um pouco mais geral de formular o que já foi dito na regra de Born. É interessante notar que, com este resultado, a probabilidade de encontrar em φ um sistema que originalmente estava em psi é a mesma probabilidade de encontrar em psi um sistema que estava em φ. Essas duas probabilidades são iguais, embora as suas amplitudes não sejam. Como elas envolvem a troca de ordem entre φ e psi, as amplitudes são diferentes. Uma é o complexo conjugado da outra. A regra de Born faz apenas previsões estatísticas. Ela não diz o que acontecerá em uma determinada medida. Ela diz a probabilidade de um ou outro resultado ser encontrado. Isso não impede que nós possamos fazer previsões bastante precisas quando, em vez de discutirmos uma única
medida, tratarmos de um número muito grande de medidas, de N medidas, idealmente N tendendo ao infinito. Então, imaginemos que nós temos N sistemas idênticos no mesmo estado quântico psi e fazemos N medidas sucessivas do valor dessa grandeza A que o sistema possui. Embora, repito, seja impossível prever em que resultará uma dessas medidas, como nós veremos, é muito fácil, usando a regra de Born, dizer quantas delas resultarão em A1 e quantas resultarão em A2. Se eu tenho N medidas, N1 deve resultar em A1, N2 deve resultar em A2 e a regra de Born me permite calcular esses números. Ou seja, o vetor de estado não me informa qual será o resultado de uma próxima medida, mas, via a regra de Born, ele prevê com que frequência os diferentes resultados podem ocorrer em um grande número de medidas. Por exemplo, a fração de medidas que resultou em A igual a A1, chamamos de N1, a fração em relação ao número total de medidas, nada mais é do que a probabilidade daquela medida resultar em A1. Pelo menos se esse número for, o número total de medidas for muito grande. Isso que pode ser medido experimentalmente, basta contar quantas medidas resultaram em A1 e quantas medidas foram feitas. É uma medida, isso é um cálculo baseado no resultado experimental da probabilidade de obter A1. Essa probabilidade também pode ser encontrada teoricamente pelas regras da mecânica quântica a partir do vetor de estado. A regra em questão aqui, é claro, é a regra de Born. Conhecendo o vetor de estado, eu sei C1. Sabendo C1, eu posso tomar seu módulo ao quadrado e, com isso, obter a mesma probabilidade que eu sou capaz de encontrar fazendo um grande número de medidas. Claro que tudo isso que foi dito para A1 vale para A2. Ou seja, o vetor de estado não medido. Com isso, vemos que a regra de Bohr nos permite comparar previsões da mecânica quântica feitas a partir de um dado vetor de estado com resultados obtidos em experimentos. E não são apenas probabilidades ou frações de ocorrência que podem ser calculadas com a regra de Born. É possível também calcular o valor médio que essa grandeza A teria numa sequência muito grande de medidas. Isso pode ser visto lembrando que se eu fizer N medidas e encontrar N uma vezes o valor A1 e N duas vezes o valor A2, o valor médio de A será a média de A1 por A2 ponderada por N1 e N2. No entanto, esse mesmo resultado pode ser lido da seguinte maneira. N1 sobre N é a probabilidade de encontrar A1. N2 sobre N é a probabilidade de encontrar A2. Como a mecânica quântica me diz quanto valem essas probabilidades, ela tem uma maneira de prever essas probabilidades via a regra de Born, eu posso dizer que a mecânica quântica me permite calcular o valor médio de A, colocando em N1 sobre N a probabilidade de obter o valor A1 e em N2 sobre N a probabilidade de
obter o valor A2. Ou seja, isso aqui eu obtenho comparando o resultado de um número grande de medidas, e isso aqui eu calculo a partir do conhecimento do vetor de estado, ou seja, das componentes C1 e C2, e da regra de Born. Tem uma medida experimental, um resultado experimental e uma previsão da mecânica quântica. As duas coisas podem ser comparadas. A regra de Born nos deixa, então, na seguinte situação. Eu tenho um sistema em estado quântico representado pelo vetor psi, tem componentes C1 e C2 nas direções dos vetores A1 e A2, tal como está representado aqui nesta figura. Embora esse estado quântico aqui represente toda a informação que eu posso esperar ter sobre esse sistema, mesmo assim eu não sou capaz de prever qual será o resultado da próxima medida que eu realizar daquela grandeza A. De maneira geral, se C1 e C2 forem diferentes de zero, eu terei uma probabilidade módulo ao quadrado de C1 de encontrar o valor A1 e módulo ao quadrado de C2 de encontrar o valor A2. Como C1 e C2 não são zero, essas duas probabilidades não serão nulas. Ou seja, sempre é possível encontrar qualquer um dos dois valores. E é impossível prever qual será encontrado em uma dada medida. Então eu tenho o que a gente chama de uma incerteza na minha capacidade de prever o resultado da próxima medida. No entanto, embora este seja o caso geral, em algumas situações nós podemos prever o resultado da próxima medida, com absoluta certeza. Vamos considerar, por exemplo, a situação em que C1 seja zero. A coordenada C1 aqui é zero. Isto significa que o vetor psi está ao longo desse eixo vertical. Ora, se C1 é zero, seu módulo ao quadrado é zero, a probabilidade de termos A1 é zero. Consequentemente, a probabilidade de termos A2 numa medida será 100%. Então, neste caso, em que, por exemplo, C1 seja zero, o meu vetor esteja em um eixo paralelo ao vetor A2, eu tenho 100% de probabilidade de acertar a previsão de que o resultado da medida será A2. A mesma coisa ocorre se C2 for zero. C2 é zero. O vetor de estado estará ao longo desse eixo, o que me dará a probabilidade zero de encontrar A2 em uma medida, e, consequentemente, todas as medidas resultarão em A1, o que, obviamente, pode ser previsto com completa certeza. Então, nesses dois casos em que uma das coordenadas é zero, é possível prever o resultado da próxima medida. Será aquele resultado correspondente à coordenada que não é nula. Então, não há incerteza nesta situação aqui, mas o caso geral sempre trará esta incerteza. Introduzindo um pouco de jargão nesta conversa, nós dizemos que, nos casos em que é possível prever o resultado da medida, daquela grandeza A, o valor de A está bem definido no estado psi. Por outro lado, se não for possível prever o resultado dessa medida, que é o caso geral, nós dizemos que o valor de A tem uma incerteza. É importante encontrar uma forma de quantificar essa incerteza. Isso pode ser feito dando o quanto as medidas individuais diferem do valor médio delas.
ou seja, qual é a distância típica média entre as medidas individuais e a média de todas. A definição usual dessa incerteza, que chamamos de ΔA, é a seguinte: ΔA ao quadrado é o valor médio da diferença entre os valores encontrados para as medidas individuais da grandeza A e o valor médio dessas medidas. Essa diferença fica elevada ao quadrado para impedir que resultados acima da média cancelem os resultados abaixo da média e, ao fazer a contabilidade completa, nós encontraríamos uma distância média zero. Essa praticamente é a definição de média. Isso porque essas distâncias poderiam ser positivas ou negativas, o que é impedido quando tomamos o quadrado dessas distâncias. Teremos sempre uma coisa positiva, tomamos o valor médio dessa quantidade e encontramos a incerteza ao quadrado. Esse quadrado aqui está presente porque nós havíamos tomado o quadrado dessas diferenças. Então a incerteza será a raiz quadrada desta média completa aqui. Isto, como pode ser notado, é exatamente o desvio padrão. ΔA seria o desvio padrão das medidas de A, da distribuição estatística das medidas de A, tal como é calculado quando fazemos um experimento em um laboratório, por exemplo. Esse desvio padrão, que está definido dessa maneira para tornar claro que ele é uma espécie de diferença entre as medidas individuais e seu valor médio, com um pouco de manipulação algébrica, basta abrir este quadrado aqui no meio desta média, pode-se mostrar que ele é o desvio padrão ao quadrado, o valor médio do valor médio de A ao quadrado menos o quadrado do valor médio de A. É um resultado também muito conhecido quando se calcula o desvio padrão de qualquer distribuição estatística. Nós vemos dessa expressão que, se todas as medidas tiverem o mesmo valor, em primeiro lugar, este valor será o valor médio delas. O valor médio de uma sequência de números iguais será qualquer um desses números. E mais ainda, a incerteza será zero, porque a distância entre um resultado individual e a média será zero. A média será igual a todos os resultados individuais. Então, se eu tenho todas as medidas dando o mesmo resultado, ou seja, se a probabilidade de um certo resultado for 100%, nesse caso a minha incerteza será zero. Esta diferença aqui será zero para cada resultado individual. Portanto, a ideia de incerteza corresponde ao que nós esperamos. Se não há dispersão de valores das medidas em torno da média, eu posso prever qual será o resultado da próxima medida, ou seja, naquele estado quântico psi, para o qual ΔA é zero, eu posso prever qual será o resultado de uma medida. Isso está dito aqui novamente, né? Que se a incerteza é zero, isto é equivalente a dizer que nós podemos prever o resultado de uma medida. Mas juntando com o que nós já havíamos discutido antes, que essa possibilidade de prever o resultado de uma medida estava associada apenas a duas situações, o meu vetor de estado está ou paralelo a A1 ou paralelo a A2,
no mesmo raio que A1, no mesmo raio que A2. Então essas são as duas únicas situações, os dois únicos tipos de vetor de estado para os quais eu terei ΔA igual a zero. Em qualquer outra situação em que o vetor de estado não esteja ao longo de um desses eixos, a incerteza no conhecimento, na previsão que eu possa fazer do valor de uma próxima medida, será diferente de zero. É claro que quanto mais próximo eu tiver de um desses eixos, menor será essa incerteza. Ela tende continuamente a zero quando eu me aproximo de qualquer um desses dois eixos. Mas ela só será absolutamente zero, ou seja, só poderei ter 100% de certeza quanto ao resultado da próxima medida, no caso em que o vetor de estado estiver ao longo de um dos dois eixos correspondentes aos vetores A1 e A2. Com isso, nós terminamos nossa discussão sobre a regra de Bohr, nosso segundo princípio da mecânica quântica. No próximo vídeo, nós veremos mais um princípio associado à ideia de complementaridade, que, como veremos, leva a um dos resultados mais famosos da mecânica quântica, o princípio da incerteza, que, como o nome já diz, trata dessas incertezas que acabamos de definir.